Está aberta a presente sessão. Sobre a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Convido o deputado César Lacerda a tomar assento à mesa e secretariar os trabalhos. Ao mesmo tempo, solicito também que o seu secretário proceda à chamada nominal dos deputados para a verificação de quórum. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, sempre presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, ausente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marco Arruda. Deputado Marco Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, presente. Deputado Cláudio Monteiro, presente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, presente. Deputado Xavier. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela, presente. Tem 8, dá para começar. 8 deputados presentes, 16 ausentes. Encontram-se 8 parlamentares em plenário, portanto, há quórum para a discussão. Convido o deputado Geraldo Magela a assumir a presidência dos trabalhos. Damos início ao comunicado de líderes. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda.
Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, galeria presente, eu queria pedir aos nobres companheiros que estão na galeria que pudessem aproximar e vir aqui para o plenário, porque não pode que 16 deputados estejam ausentes a quase 10 horas da manhã. E nós não estamos em sessão à noite e tudo, e que possa, vocês que estão no plenário, que estão nos ouvindo, é um apelo que faz aqui o amigo, o deputado, para que nós possamos dar seguimento aos nossos trabalhos e dar melhor exemplo à cidade. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Não, se ela vai se inscrever, inscreve ela como última. Passamos ao comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado João de Deus. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Adão Xavier. Concedo a palavra ao deputado Daniel Marques. Concedo a palavra ao deputado Edmar Pirineus. Concedo a palavra ao deputado Peniel Pacheco. Concedo a palavra ao deputado Marcos Arruda. Concedo a palavra ao deputado Marco Lima. Concedo a palavra à deputada Maninha. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado Manuelzinho. Concedo a palavra ao deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Concedo a palavra à deputada Lúcia Carvalho. Não havendo parlamentares que queiram fazer uso da palavra, solicito ao deputado Daniel Marques que secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Mensagem do governador do Distrito Federal. Número 215/95. Tenho a honra de submeter à soberana apreciação da Câmara Legislativa o anexo projeto de lei que trata da autorização ao Distrito Federal para doar à Companhia de Água e Esgoto de Brasília, CAESB, terreno onde encontra-se edificada a Estação de Tratamento de Esgoto Sul de Brasília. Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Manuel de Andrade. Manelzinho, concede título de cidadão honorário de Brasília ao senador Fernando Luiz Gonçalves Bezerra. Indicação de autoria do deputado Manuel Andrade. Sugere ao governo do Distrito Federal a implantação de faixa de desaceleração na via de acesso ao núcleo de apoio aos taxistas do aeroporto. Moção de autoria do deputado Manuel Andrade. Solicita as providências do Poder Legislativo do Distrito Federal no sentido de proceder à execução do serviço de recuperação do asfalto e a construção de uma lombada na pista ao lado da escola classe 29, entre as quadras 19 e 21 da Ceilândia. Moção de autoria do deputado Rodrigo Hollenberg. Solicita que a Companhia Imobiliária de Brasília Terracap suspenda por prazo de 180 dias os efeitos do mandato de reintegração de posse expedido pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal contra Antônio Alves Binga e
Altemir Laura. A ata da 146ª sessão ordinária em 6 de dezembro de 95. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Odilon Aires. Peço dispensa da leitura das atas da sessão anterior. Estão dispensadas e dadas como lidas e aprovadas. Senhor presidente, A peço palavra, também... deputado Já vai entrar. Odilon Aires. Peço inversão de pauta do item número 2 da nossa autoria, que fique o último item da pauta da ordem do dia. É o veto. Mas por quê? Hoje é o último dia dele. Se não votar ele hoje, começa a fechar a pauta. A presidência analisará oportunamente. É inconstitucional de qualquer jeito. A presidência analisará. Ainda tem isso. Tem. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre a obrigatoriedade do dispositivo de travamento das portas dos ônibus integrantes do sistema público de transporte coletivo do Distrito Federal. Projeto de lei de autoria do deputado Luiz Estevão. Dispõe sobre a ampliação do lote H do trecho 10 da QI 10, atual QI 26 da SHIS, região administrativa 16. Projeto de lei de autoria do deputado Manuelzinho. Altera o artigo 1º da Lei 833, de 28 de 12 de 94, e autoriza o governo do Distrito Federal a alienar os imóveis residenciais funcionais do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal. A presidência vai colocar o veto do item número 2, não como o último item, mas vai colocar no meio da pauta. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Item número 3. Apreciação do veto parcial do projeto de lei 99 de 95, que dispõe sobre áreas destinadas às ligas de futebol amador para a prática de futebol de campo e da outras providências. Deputado Cláudio Monteiro. Solicito que o deputado João de Deus apresente relatório pela Comissão de Constituição e Justiça. Solicito que o deputado Luiz Estevão indique o relator substituto.
Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Cláudio. Solicito a Vossa Excelência a retirada desse projeto e desse item na pauta, já que ele não se encontra com prazo vencido e o relator não se encontra em plenário. A presidência encaminhará os 2 vetos para a próxima sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do item número 4 da ordem do dia. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, o deputado César Lacerda. Eu queria solicitar de Vossa Excelência a retirada do item número 4, porque o autor do projeto, o deputado Peniel Pacheco e outros, não estão presentes e é de relevância para a cultura de Brasília. A presidência acata e coloca na próxima sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 5 da ordem do dia. Item número 5. Discussão em primeiro turno, 4º dia em votação em regime de prioridade do projeto Lei 169 de 95, que altera o gabarito dos lotes comerciais, industriais e residenciais da região administrativa de Braslândia e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei 169/95. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados votarem com a palavra o deputado Pirineus. Senhor presidente, caros colegas, o projeto de lei número 169, que altera o gabarito de lotes comerciais, industriais e residenciais na região administrativa de Braslândia e da outra providência, do autor, deputado Zé Ramalho. Essa é uma das grandes reivindicações da população de Braslândia e que eu quero parabenizar o meu amigo, colega de mandato, pela sensibilidade e pela presteza em atender uma reivindicação, principalmente da associação comercial daquela comunidade, e quero deixar registrado nessa casa que vou votar favorável, apoiando, e vou continuar lutando junto para que torne a realidade. Esse projeto não é suficiente para que a população tenha resolvida a questão do seu gabarito, que possamos ter 2, 3 andares na cidade de Braslândia. É necessário também fazer o zoneamento, ou seja, mudar uma lei federal através do zoneamento da cidade de Braslândia, qual nós vamos lutar junto com o Zé Ramalho para tornar realidade para a população de Braslândia. Era isso que eu tinha a dizer, deixa registrar nessa casa. Não havendo mais quem queira discutir em votação, os deputados votarem pelo sim estarão aprovando em primeiro turno o projeto de lei 169/95. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineu. Sim. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí.
Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho. Manelzinho? Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente deputado Miqueias Paz. Ausente deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Benício. Ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Peniel. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Projeto de lei 169/95 foi aprovado em primeiro turno com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Item número 6. Discussão em primeiro turno, primeiro dia, regime de prioridade do projeto de lei 191/95, que dispõe sobre a mudança de destinação dos lotes do setor de mansões sul e sudoeste da região administrativa de Samambaia e da outras providências. Autor, deputado Zé Edmar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 7 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei do 18 de 95 autoriza o Poder Executivo a criar o polo fonográfico do Distrito Federal. Autor, deputado Miqueias Paz. Redação final. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da redação final do projeto de lei 018/95. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Miqueias Paz. Sei que talvez o momento não seja o mais apropriado, mas eu particularmente gostaria aqui de fazer um reparo a uma injustiça e gostaria inclusive de pedir a atenção do deputado Jorge Cauí para poder fazer esse reparo. Ontem à tarde eu fui indagado por uma repórter em relação a um relatório que será proferido por minha pessoa. Esse relatório me causou uma certa estranheza a pergunta, porque em um ano de participação nessa casa, em nenhum momento um relatório teria alguma relevância. E essa estranheza me causou principalmente pela pergunta inicialmente feita pela repórter, que era exatamente a seguinte: senhor deputado, o senhor acredita que a entrega da relatoria seria feita por parte dos deputados do PT por estarem querendo colocar o senhor contra a população? Estariam se utilizando da possibilidade de saída do senhor para colocá-lo contra a população? E aí eu disse o seguinte: não há nenhum interesse do PT, a gente está no mesmo barco, na mesma canoa, nós temos as responsabilidades iguais e eu particularmente vou assumir essa responsabilidade. E ela por mais uma ou duas vezes insistiu nessa mesma pergunta. E aí eu respondi que, veja bem, quem faz a indicação do relatório é o deputado Cauí, que é o presidente da CAIS, né? Desta comissão. E aí é onde eu entro com a injustiça, porque eu deveria ter deixado claro que essa sempre foi uma posição do deputado Cauí, no momento em que os pareceres, os relatórios, interessam ao governo. Então, eu cometi, honestamente, uma grande injustiça com o deputado, porque ele sempre agiu dessa maneira, o que facilitou em muito o andamento dessa casa. Foi extremamente injusto.
E eu, por isso, quero aqui de público pedir desculpa ao deputado Cauí, mas reafirmar que eu não vou correr da raia e vou fazer o relatório sempre que me for designado. Presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Cauí. Senhor presidente, eu me orgulho de ter um deputado como... Por favor, presidente, como me quer na nossa comissão, e os demais companheiros. É só uma explicação, senhor presidente, para tirar um mal-entendido. Eu uso uma filosofia, quando os projetos são do governo, eu dou para o pessoal do governo relatar. Quando é da oposição, eu dou para o pessoal da oposição, para não haver divergência, não haver atrito, nada. Porque é o que eu estou fazendo. Eu passei para o deputado Miquel esse projeto, nem sei o que se trata do projeto. E passo para todos da situação, todos os projetos do governo. Justamente para o que eu disse, evitar de atritos, de votar o contrário, tudo. Então, Miquel, eu tenho agido com justiça, espero que a Vossa Excelência entenda isso. Eu jamais tenho qualquer coisa contra a Vossa Excelência, jamais. E me orgulho muito, agradeço, de ter tido um companheiro com você na CAIS, na qual nós teremos a última reunião hoje da CAIS. Vou entregar em fevereiro, entrego com orgulho de ter esses companheiros que colaboraram ativamente na comissão. Obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, eu quero lembrar ao deputado Cauí, ao deputado Miquel Passos, que nós estamos na ordem do dia. Na ordem do dia não há outro tipo de discussão. E eu solicito aos deputados que prestem atenção no decorrer da sessão, porque nós estamos na ordem do dia. Eu já solicitei ao deputado Daniel Marques, desculpe, deputado Tadeu Filipelli, mas para que ele faça a leitura da redação final do projeto de lei 018/95. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Filipelli. Vossa Excelência sabe muito bem e vem acompanhando o problema que vem ocorrendo com o IDAB. Aparentemente, senhor presidente, trata-se de um problema que se encontra na reta final, que é a simples assinatura e publicação do decreto, que Vossa Excelência, inclusive, intercedeu na quarta-feira à noite passada, e houve um compromisso, vamos assim dizer, se podemos assim dizer, da parte do governo na assinatura e na publicação. Infelizmente, esse fato não ocorreu e vem provocando angústias nas centenas de funcionários daquela casa. Eu solicitaria a Vossa Excelência a criação de uma comissão, senhor presidente, a criação de uma comissão de deputados, representando formalmente essa casa, e que se dirigisse, juntamente com os funcionários do IDAB, até o Buriti, para ver, efetivamente, quais os motivos que impediram a assinatura e a publicação do decreto em questão. Obrigado. Eu vou me informar, senhor deputado, das razões pelas quais o decreto não for assinado, porque havia um compromisso do senhor governador de assinar o decreto, e quando eu tiver as informações eu responder. Deputado Cafu, não vou conceder a Vossa Excelência a palavra, porque nós estamos na ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça leitura da redação final do projeto 018/95. Projeto de redação final, projeto de lei número 18/95. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a criar o Polo Fonográfico do Distrito Federal. Parágrafo único. O Polo Fonográfico destina-se à produção de discos, fitas e eventos que venham a promover cantores, compositores, músicos, bandas, corais e orquestras do Distrito Federal. Artigo 2º. A Secretaria de Cultura do Distrito Federal, com a participação da Ordem dos Músicos do Distrito Federal, Associação Nacional de Compositores e Intérpretes Musicais, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, ficará responsável pela organização e funcionamento do Polo Fonográfico. Artigo 3º. O Polo Fonográfico do Distrito Federal destinará percentual nunca inferior a 70% para a produção exclusivamente local. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta do orçamento vigente do Distrito Federal. Artigo 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 180 dias após a sua promulgação. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições
contrário. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 018/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 8 da ordem do dia. Item número 8. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 97 de 95, que cria o Polo Noveleiro de Taguatinga e estabelece normas de implantação. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Marco Lima. Solicito a dispensa da leitura da redação final. Tá certo, mas é porque hoje ele tá bravo. Vocês chegam fora do... Você declarou... Já leu? Já leu? Não, ele pediu dispensa da leitura. Está dispensada, dada como lida. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 097/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura Senhor do presidente. item número 9 da ordem do dia. Senhor presidente. Não pode não. Pode não. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 85 de 95 dispõe sobre destinação de área para a construção do cemitério público da região administrativa de Samambaia e da outras providências. Autor, deputado Adão Xavier. Pede dispensa da leitura. Senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Solicito a dispensa da leitura da redação final dos itens 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. A presidência vai acatar um a um. Em discussão, a redação final do projeto de lei 085/95. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 085/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 10 da ordem do dia. Item número 10. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 117 de 95, que destina a área no setor habitacional Riacho Fundo para instalação de atividades religiosas e da outras providências. Autor, deputado Jorge Cauí. Já foi dispensada a leitura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 117/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 11 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 1127 de 93, que altera a lei número 258 de 5 de maio de 92, que determina a inclusão em edifícios logradouros públicos do uso de medida para assegurar o acesso naquelas áreas pessoas portadoras de deficiência e da outras providências. Autor, deputado Benício Tavares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei projeto de lei 1127/93 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 12 da ordem do dia. Item número 12. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 1363 de 94, que altera a denominação do Centro Poliesportivo Presidente Médici para Centro Poliesportivo Ayrton Senna. Autor, deputado Cláudio Monteiro. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Marco Lima, o deputado Miquel Paz. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da redação final. Está dispensado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação.
Os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 1363/94 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 13 da ordem do dia. Item número 13, discussão e votação da redação final do projeto de lei número 156 de 95, que dispõe sobre a prestação de serviços pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, Departamento de Estradas de Rodagens e as administrações regionais do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Daniel Marques. Já foi dispensada a leitura. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 156/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 14 da ordem do dia. Presidente, questão de ordem. Discussão e votação da redação final do projeto de lei 229 de 95, que institui o programa de atendimento laboratório instrucional móvel das doenças sexualmente transmissíveis do Distrito Federal e da outras providências. Autor, deputado Rodrigo Hollenberg. Já foi dispensada a leitura da redação final. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que votarem pela aprovação da redação final. Projeto de lei 229/95 permaneça como estão. Está aprovado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 15 da ordem do dia. Discussão e votação da redação final do projeto de lei número 161 de 95, que autoriza o Poder Executivo a erigir monumento em memória dos brasileiros mortos e desaparecidos por motivo político. Autor, deputado Miquéas Paz. Já foi dispensada a leitura da redação final. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que votarem pela aprovação da redação final do projeto de lei 161/95 permaneçam como estão. Está aprovado. Com a palavra o deputado Xavier. Senhor presidente, eu gostaria de, se Vossa Excelência, com isso da ordem do dia, o requerimento que deu entrada na mesa agora, requer a realização de uma sessão solene para entrega do título de cidadão honorário de Brasília ao reverendo pastor Antônio Inácio de Freitas. A presidência analisará no final da sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 16 da ordem do dia. Número 16, discussão da final do projeto de lei número 1222 de 93, que dispõe sobre a emissão de ruídos. Autor, deputada Asnida Errori. Em discussão, a redação final do projeto de lei 1222/93. Não havendo quem queira discutir, o projeto retorna à Comissão de Constituição e Justiça porque recebeu emenda de redação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 17 da ordem do dia. Discussão da redação final do projeto de lei 120/95, que fixa nova composição do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, altera a lei 289 de 3 de julho de 93 da outra providência. Autor, Poder Executivo. Em discussão, o projeto retorna à comissão para análise de emenda de redação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 18 da ordem do dia. Discussão, segundo turno, segundo dia e votação do projeto de lei 171 de 95, que reconhece como entidade de utilidade pública a Associação Geral dos Policiais Civis da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a AGEPOL. Deputado Cláudio Monteiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que votarem pela aprovação do projeto de lei 171/95 devem responder sim. Os que votarem pela rejeição devem responder não. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Zé Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho.
Ausente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha. Deputada Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Ausente. Deputado Odilon. Sim. Miquel Paz, sim. Deputado Odilon Aires. Deputado Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Sim. Chamando. Deputado João de Deus, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha, sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Peniel Pacheco, sim. Sim. Deputado Zé Ramalho, ausente. Nós temos que simplificar esse regimento. Fala com ele que eu quero falar. O projeto de lei 171/95 foi aprovado em segundo turno, com 20 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 4 deputados ausentes. Solicito que o deputado Manuel Andrade secretarie os trabalhos da sessão e faça a leitura do item número 19 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Cafu. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a retirada de tramitação da indicação número 584/95, que ela fosse retirada de tramitação. Qual o número? 584/95, é de minha autoria. Estou solicitando retirada de tramitação. E queria, infelizmente, é um assunto que... Para Vossa Excelência retirar, é indicação ou moção? Indicação. Vossa Excelência tem que fazer por ofício. Formalizo. De qualquer forma, solicito a Vossa Excelência. Senhor presidente, é uma notícia não agradável, mas cabe a nós em função de um fato que se dá em Recife e que envolve a organização da sociedade civil, que nós temos um respeito profundo por ela, que é o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, que inclusive acaba de receber o Prêmio de Direitos Humanos da Presidência da República pelo trabalho que realiza há mais de 10 anos com os meninos de rua. E 2 integrantes do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua foram brutalmente mortos, assassinados na cidade de Recife, com claras evidências de intimidação, de ação de grupo de extermínio. E nesse aspecto eu queria que fosse para os anais dessa casa essa matéria que o jornal Folha de São Paulo, no caderno cotidiano, publica: mortos integrantes da organização governamental de garotos de rua. Nós não somos coniventes com esse tipo de prática e, como tal, estamos aqui para se solidarizar com a luta que o movimento Meninos e Meninas de Rua, e nesse momento enfrentando um confronto em que 2 pessoas que trabalham com meninos e meninas de rua do movimento em Recife foram brutalmente assassinados. Era isso que eu tinha a dizer. Questão de ordem, senhor presidente. Peça a retirada do item 23 da ordem do dia de hoje, deixando para a próxima sessão. Item 19. A presidência acata e retira, adia a votação do item 23. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 19. Item 19, discussão em segundo turno
segundo dia em votação do projeto de lei 781 de 1993, que dispõe sobre a proibição de comercialização de tintas embaladas em spray e da outras providências. Autor, deputado José Edmar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando em segundo turno o projeto de lei 781/93. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Ministro Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado Zé Lacerda. Sim. Com declaração de voto. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel. Sim. Deputado Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado José Edmar. Sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevam. Ausente. Deputada Maninha. Maninha, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Assis. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Rodrigo Lemberg. Sim. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Gerardo Magela. Sim. Projeto de lei 781/93 foi aprovado em segundo turno com 18 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 6 deputados ausentes. Declaração de voto, deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, o deputado Zé Edmar foi de uma felicidade muito grande em apresentar esse projeto de lei. Talvez seja, no Brasil, a única cidade que não vai ser pichada. Eu tenho vontade de fazer uma homenagem ao deputado Zé Edmar, aquela carreta que o senhor vê na entrada do Gama, onde eu faço os avisos e os agradecimentos, é na entrada que chega de São Paulo, do Rio, eu colocar bem grande: esta cidade não está pichada graças a um projeto de lei do deputado Zé Edmar. Obrigado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 20 da ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputada Maninha. Gostaria de pedir a retirada do item número 20, em função do seu autor não estar presente hoje à sessão. A presidência acata e colocará na próxima sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 21 da ordem do dia. Discussão em segundo turno, primeiro dia, projeto de lei 145/95, que estende aos servidores militares do Distrito Federal que tenham prestado serviços nos órgãos da Presidência da República, que menciona os benefícios das leis 186, de 22 de novembro de 91, e 213, de 23 de dezembro de 91, de autoria do deputado Odilon Aires. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 22 da ordem do dia. Votação em primeiro turno, quarto dia, do projeto de lei 295 de 1995, que autoriza o Poder Executivo a construir cadeias públicas e dar outras providências. Autor, deputado Renato Rainha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pela aprovação do projeto devem responder sim. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado Zé Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado
Pirineu, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar, sim. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevam, ausente. Deputada Maninha, sim. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, sim. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miguel Paz, sim. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Lemberg, ausente. Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Zé Magela, sim. Você pediu para tirar o 23, Odilon? 23 você pediu para tirar, né? O projeto de lei 295/95 foi aprovado em primeiro turno com 16 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 8 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 24 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 452 de 1992, que dispõe sobre a publicação trimestral de despesas efetuadas com publicidade pela administração direta, indireta e fundacional do Distrito Federal, em tramitação conjunta com o projeto de lei 1063 de 1993, que regulamenta a execução do disposto no artigo 22, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica Federal, de autoria do deputado Geraldo Magela. Autora, deputada Lúcia Carvalho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 25 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 1347/94, que autoriza a construção nas áreas frontais aos lotes residenciais das quadras QNM 34, 36, 38, 40 e 42 de Taguatinga e da outras providências. De autoria do deputado Cláudio Monteiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 26 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei número 10/95, que autoriza o Poder Executivo a criar na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal a 21ª Delegacia de Polícia, com sede em Taguatinga Sul, RA3, e da outras providências. Autoria, deputado Renato Rainha. Em discussão. Não havendo quem queira discutir o projeto, segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 27 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de lei 048/95, que autoriza o Poder Executivo a promover a criação e implantação da Avenida Comercial do Setor Oeste do Gama. Dispõe sobre a deservetação de bem de uso comum do povo das áreas que especifica. Autor, deputado Marco Lima. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 28 da ordem do dia. Discussão em primeiro turno, primeiro dia do projeto de decreto legislativo número 22, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Antônio Fábio Ribeiro. Autor, deputado Peniel Pacheco. Em discussão. Com a palavra o deputado César Lacerda. Eu queria parabenizar ao deputado Peniel Pacheco pela feliz escolha do empresário, que ele disse que eu sou representante dos empresários, do empresário
e um dos maiores empresários de Brasília, que é o Antônio Fábio Ribeiro, que foi presidente da Fibra, hoje é da Confederação e tudo. A gente sempre é bom um dia depois do outro. Parabéns, Peniel Pacheco. Me ajude a defender o empresário. Só que eu defendo também outros tipos de empresário. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, o projeto segue a tramitação. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 29 da ordem do dia. Discussão e votação das moções 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105 e 1106. Esse povo faz moção, hein? Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado César Lacerda. Eu peço destaque na moção 1098, de autoria do deputado Manelzinho. Pela ordem, senhor presidente. A palavra, deputado Cafu. Destaque na moção número 1091/95. 1091. Estão destacadas as moções 1091 e 1098. As demais estão em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as moções. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Wilson Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado Zé Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Pirineu. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevam. Ausente. Deputado Maninha. Sim. Deputado Manelzinho. Sim. Deputado Marco Lima. Sim. Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miquel Paz. Sim. Deputado Dilon Aires. Deputado Aldilon Aires. Ausente. Deputado Benel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Lemberg. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Gera Magela. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Adão Xavier. Sim. As moções foram aprovadas com 13 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 11 deputados ausentes. Senhor presidente, pela ordem. A palavra, deputado Manelzinho. Eu quero, como autor da moção 1098, eu quero retirá-la de pauta. A presidência acata, Vossa Excelência deverá oficializar depois, se quiser retirá-la de tramitação. Em discussão, a moção 1091/95. Com a palavra, deputado Cafu. Senhor presidente, senhoras e senhores, o deputado Tadeu Filipelli toca num assunto, só que a maneira como o deputado tenta fazer a abordagem, ele esquece um conjunto de práticas que não vai se resolver dentro do Distrito Federal.
Daí dizer que é inegável a inoperância, a incompetência, etc., da Secretaria de Desenvolvimento Social, eu acho que é um equívoco. Primeiro porque para nós resolvermos o problema da mendicância, nós não vamos resolver aqui, como se a gente resolvesse o mal retirando o mendigo de rua, né, escondendo o mendigo. Essa é uma questão mais funda. Essa é uma questão que envolve políticas estruturais no país inteiro. Tenho dúvida. Por mais que a gente queira, a demanda acerca desse problema, ela é muito maior do que a capacidade do Distrito Federal, em termos de governo, de querer resolver isso. Os migrantes nesse país, eles vêm de todos os lugares pobres. Aí nós temos que pensar em reforma agrária, deputado Tadeu Filipelli. Nós temos que pensar em reforma urbana, deputado Tadeu Filipelli. Distribuição de renda, deputado Tadeu Filipelli. Política de pleno emprego, deputado Tadeu Filipelli. Nesse aspecto, deputado Tadeu Filipelli, nós não vamos construir um Distrito Federal e dizer agora feche o território, mure-o, bote cerca, tranque as entradas. Então essa questão é uma questão que ela é muito mais ampla do que a capacidade do governo local, por maior que seja o esforço, por maior que seja a vontade de querer encarar. Então dessa forma eu entendo equivocado e entendo infeliz a maneira como o deputado resolve dizer todas as ruas, ele generaliza aqui, é um conflito, se botar em todas as ruas, eles serão atropelados. Essa é uma cidade fundamentalmente que se a gente analisar pedestre, rodante, é conflito. Então ele generaliza, e por outro lado, há um esforço, e nesse momento, do governo, da secretaria, em tentar resolver isso. Então nesse aspecto, nós somos pela não aprovação desse encaminhamento. Em discussão, com a palavra o deputado Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, amigos do IDAB, antiga X, que visitam hoje essa casa, que muito nos honra, essa abordagem de mendigo da forma feita pelo deputado Cafu tem sido a abordagem normal que esse deputado vem adotando em todos os assuntos dessa casa. Casos genéricos. Parece que a galeria não está ouvindo, é isso? Está ouvindo? Bom, de forma genérica, jogando problema para a reforma agrária, em pleno emprego, etc. E, na verdade, não estamos equacionando os problemas locais. Com relação ao mendigo, eu quero dizer que eu sou contra esconder mendigo. Inclusive, dessa tribuna aqui, eu denunciei uma ação feita por este governo, provada, publicada, foi esconder os mendigos lá do Núcleo Bandeirante durante uma visita do governador àquela satélite. Isso sim, pegaram uma Kombi, lotaram de mendigo, 2 Kombis, e passaram a barreira do Distrito Federal e soltaram lá em Goiás. Isso uma afronta à dignidade humana, feito pelo governo dos trabalhadores. Esse gesto eu sou contra. O que eu estou propondo, deputado Cafu, são gestos mais práticos. Por exemplo, há quanto tempo Vossa Excelência não visita a estação rodoferroviária e vê que, sistematicamente, em fins de semana, aquele guichê para atendimento do migrante encontra-se fechado, sem operação? Eu já denunciei dessa tribuna. Qual foi a providência que esse governo tomou? São coisas práticas que eu pergunto. São questionamentos imediatos, de alçada do próprio governo local, e não há o que falar de emprego pleno, de reforma agrária, há de falar de trabalho, atenção, respeito ao trabalhador e ao próximo. É só isso que eu peço, deputado Cafu. Hoje não. Aquele projeto nós temos que discutir antes, né? O Daniel tem uma... Aquele que altera para culturais? Com a palavra, deputada Maninha. Marjana, você... Porque é o seguinte, rapaz, como é que você... Senhor presidente, senhores deputados, eu aqui estou solidário com toda...
a fundamentação do discurso do deputado Cafu e gostaria de registrar aqui ao deputado Filipelli, que diz que o discurso é generalista, de dizer o que está se fazendo neste governo em relação a essa questão. Se o deputado se preocupasse um pouco mais e pudesse verificar na sua área, como ele sempre diz que está aqui fazendo a defesa dessas questões, veria que este governo promoveu várias iniciativas através da Secretaria de Serviço Social que estão sendo implementadas. Em primeiro lugar, vamos falar do Programa Brasília Criança, que é um programa com seus educadores de rua que dioturnamente percorre as ruas do Distrito Federal e tem retirado menores das ruas, tem retirados da rua também prostitutas e adolescentes, tem promovido um processo de educação que tem sido, eu diria assim, de pleno efeito com relação a essa questão. Basta, deputado, andar por determinados setores que você já presencia como o governo está atuando nesta área. Nós temos também as chamadas casas abertas, que foram inclusive fechadas no governo passado e que hoje foram reconstituídas. Nós temos a recuperação do CAGE, a recuperação do CRT, e é bom aqui que se digam, se alguns se lembram de como era o CRT no passado e como está o CRT neste momento. Nós temos, inclusive, votada por esta Câmara a criação do Conselho de Assistência Social, o Fundo de Assistência Social, que vai criar um fundo comum nesta área de recursos que serão aplicados no campo da assistência social. A memória talvez seja curta e há necessidade de recuperá-la. Portanto, não me venham aqui com discursos dizendo que nada está sendo feito. Vamos fazer uma avaliação do que está sendo feito e vamos ser realistas, deputado. Com a palavra o deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria parabenizar o deputado Tadeu Filipelli pela grande iniciativa de estar protegendo e pedindo ajuda ao governo, até em palavras bonitas, no sentido de que sejam olhadas minorias tão bem defendidas nessa casa pelo deputado Cafu. E nós sabemos, deputado Cafu, que as minorias hoje, composta dos negros, das mulheres, as minorias dentro desses que estão lá, nós sabemos que as minorias estão sendo perseguidas, e Vossa Excelência que vem aqui fala tão bem sobre as minorias. Agora, o que há necessidade é de fazer o que eu fiz. Eu desci dos palanques, dos palanques políticos, e juntei também, deputada Maninha, junto com a senhora, que tão bem defende, e eu estou apoiando a CPI, que Vossa Excelência tão quer, sobre a prostituição do menor. Procedendo dessa forma, esquecendo talvez os nossos partidos políticos, descendo do palanque, encontrando o povo, e votando e ajudando o governo, é que nós vamos chegar em bom termo, no sentido de defender as minorias que o deputado aqui sempre defendeu. Então, não, ele disse que não está correto, mas ele disse dessa forma. Então, o deputado Tadeu Filipelli, vai em frente, vamos lutar junto. A Maninha tem dentro do coração dela um coração humano e sempre defendeu o mais necessitado, sempre defendeu aqueles que estão jogados. Agora, eu principalmente, só vou ter sossego o dia que aqueles que sumiram com alguns mendigos do Núcleo Bandeirante, que até hoje não foi provado, o dia que trouxerem o mendigo Baru, o rei dos mendigos, e falar, ele está vivo, deputado Cafu, eu então engrossarei a sua coluna e vou dizer, o governo realmente protegeu, ajudou os mendigos. Eu sei, deputada Maninha, que a luta do governo Cristóvão é muito árdua e que ele tem lutado nisso. Mas quanto mais nós cobrarmos, mais nós vamos dignificar o governo. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra, deputado Felipe. Senhor presidente, eu protocolei uma moção durante essa sessão. Estamos, nesse momento, votando as moções.
é sobre o problema do IDAB. Vossa Excelência ficou de verificar junto ao Buriti e ver qual o motivo ou não, se faríamos uma comissão ou não nessa casa. Estou aguardando a resposta. Então, porque seria oportuno nesse momento, senhor presidente, caso não seja formado, caso não tenha resposta, não seja formada a comissão, então que entrasse em votação também, pediria ainda nessa sessão, da moção que eu protocolei nesse momento. Obrigado. Com a palavra o deputado Zé Edman. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, essa moção do deputado Filipelli chega no momento em que chega também às minhas mãos o relatório do Tribunal de Contas do Distrito Federal, mostrando a relação dos funcionários do Distrito Federal que ganham mais do que R$6.000 por mês. Ganham acima do que preconiza a Constituição Federal, do que estabelece em todos os seus artigos a Constituição Federal. Senhores deputados, observem a pequena relação. Observem essa relação. Observem o tamanho. Vamos tirar aqui, por exemplo, algumas pessoas que estão... Qualquer folha que abre. Pessoas que ganham R$14.000 por mês, R$17.000 por mês. Pessoas que ganham R$12.000 em grande quantidade. Parece que todos os auditores tributários ganham acima de R$7.000, R$8.000 por mês. Todos. Analistas tributários também ganham. Todos ganham acima do que estabelece a Constituição Federal. Ora, senhores, será que nós estamos aqui para obedecer à lei? Para cumprir a lei? Tem hora que eu pergunto assim, será que valeu tanto esforço para mudar de governo? Porque isso, no governo Roriz, poderia até estar acontecendo, e a gente poderia... Mas quando o PT ganhou, eu imaginei que fosse para mudar as coisas. Para ter justiça. Para ajudar os mais pobres. Para distribuir um pouco a renda. E quando eu pego um relatório desse do Tribunal de Contas, me dá uma agonia. Parece que foi tudo perdido. Isso não existe, na verdade. E eu queria ver o nobre deputado Cafu, que chega aqui no plenário, sempre genericamente fala umas coisas. O senhor está no governo e tem hoje uma coisa palpável que eu passo a mão. O senhor tem. O senhor tem condição de brigar com isso. Se o senhor tiver coragem para brigar, porque aqui tem os coronéis de Brasília, os marajás de Brasília, eles estão aqui. Pessoas que todo mês ganham, todos os meses, pode comprar um carro novo, todo mês pode comprar uma kitnet. Isso é vergonhoso. Agora, o governo, e ali na estrutural, dá R$150 para a pessoa sair de lá, ir para debaixo do viaduto aqui no Bragueto, a pessoa sair da estrutural e ir lá para o lado da catedral, montar sua barraquinha por 150, na pressão, tirar a pessoa de lá daquele jeito. Eu questiono, eu não tenho como me questionar isso. Eu acho que eu estou, e acho não, eu tenho razão, tenho certeza que eu estou perdido no tempo e no espaço. Estou perdido. Porque as coisas realmente foram duras. Não, Lúcia, eu sei que o governo Cristóvão fez um questionamento sobre isso, mas por que às vezes a gente não debate para diminuir o salário? Não fazemos um seminário aqui, analisar todos os projetos. Olha, eu vejo que realmente nós estamos legislando com coisas que são mais fáceis. O mais difícil, o mais imoral, o mais absurdo, parece que essa casa não tem coragem de denunciar. E eu pedi essa informação, está aqui. Se os senhores quiserem, está aqui todos os funcionários que contrariam a Constituição e que nós estamos deixando passar em branco sem tomar a providência. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente.